Olá a todos que assistiram essa videoaula, eu sou o professor Marcelo Silva e nós estamos falando da disciplina Fundamentos de TI e Sistemas de Informação. O assunto que trataremos nesse instante é memória cache. Eu coloquei memória cache parte 1 porque nós teremos outros tópicos a serem tratados dentro do assunto memória cache que precisam ser vistos um pouco mais à frente. Como funciona o processo de execução dos programas que nós trabalhamos no computador? Primeiro, quando você tem um programa que você quer trabalhar, você dá 2 cliques em cima, você abre esse programa, né? Utiliza dos artifícios que nós conhecemos para abrir um software, certo? Dá 2 cliques em cima dele, abre, ele vai ser carregado. Carregado para onde? E carregado de onde? Os softwares que nós trabalhamos, os arquivos, ficam armazenados no HD. Quando eu digo ser carregado, eu digo que eles serão pegos do HD onde estão armazenados e serão carregados para a memória RAM, que é a memória principal do nosso computador. Certo? A memória RAM é aquela memória de acesso aleatório, né? E acesso somente leitura. Né? O que é isso? O que é ser aleatório e somente leitura? Ela não armazena os dados após você desligar o computador. Se você estiver trabalhando em um arquivo e faltou energia elétrica e você não tem bateria suficiente no seu notebook, né? Não tem a sua bateria não aguenta mais, não tem mais carga, seu notebook vai desligar imediatamente. Ou você está trabalhando num desktop e não tem um no break, né? Que possa aguentar por um pouco de tempo até você gravar esse arquivo que estava na sua tela, sendo armazenado temporariamente na sua memória RAM em um disco rígido. Então, a memória RAM ela armazena temporariamente aquilo que você está trabalhando, se é no software, né, através do software, os arquivos que você está trabalhando. O processo ocorre da seguinte forma: o processador, ao saber que você deu 2 cliques lá através do sistema operacional para abrir um programa, ele pega aquele programa e carrega na memória RAM. Né? O sistema operacional pega aquele programa e carrega na memória RAM. Após esse programa estar carregado na memória RAM, daí o processador começa a conversar com a memória RAM, né, para ler as instruções e executar as instruções que você está passando através do programa. Então esse é o primeiro princípio. O processador conversa com a memória RAM. Só que a memória RAM ela é muito mais lenta, né? Apesar dela ter uma velocidade já considerada alta, mas a velocidade dela é muito mais lenta do que a velocidade do processador. A tecnologia de processadores ela evoluiu muito mais rápido e cresce a cada passar de tempo muito mais rápido que as capacidades de tecnologia em memória. Para que fosse aumentado esse desempenho de leitura e para que os processadores pudessem ter o seu desempenho aumentado, vamos dizer assim, surgiu a memória cache. No início, a memória cache não ficava junto dos processadores. Atualmente, né, a partir de um tempo, eles começaram a implantar a memória cache já junto com o processador. Então, como é que funciona esse trabalho do processador com a memória cache e com a memória RAM? Quando o processador tem dados, né, e programas que ele acessa com mais frequência, ele vai colocar esses dados temporariamente na memória cache. Então, se ele precisar desses dados para resolver as instruções que ele recebe, ele não vai na memória RAM diretamente lá pegar esses dados, porque ele já armazenou esses dados na memória cache.
Então ele vai na memória cache, que é muito mais rápida, tem muito mais velocidade do que a memória RAM, e ele vai ler esses dados muito mais rapidamente da memória cache do que se ele lesse lá na memória RAM. O caminho é mais curto para o processador e a velocidade da memória RAM, da memória cache, é muito maior do que a velocidade da memória RAM. Então é esse o princípio dessa introdução básica que eu gostaria de falar sobre a utilização da memória cache. A memória cache, ela pode aumentar a velocidade da CPU. Sim, é isso que eu escrevi, o que você leu. A memória cache, ela pode aumentar a velocidade da CPU. Nesse contexto que eu acabei de introduzir. Qual o contexto, Marcelo? De que o processador armazena temporariamente os dados e os programas que ele trabalha com mais frequência, as instruções que ele vai trabalhar com mais frequência na memória cache. Então, quando ele precisar executar uma instrução que requer algum dado que está na memória cache, ele vai ter acesso mais rápido do que se ele for pegar esses dados na memória principal, na memória RAM. Quais são as vantagens da memória cache? A memória cache, ela é muito mais rápida do que a memória principal. O processador, ele vai consumir menos tempo de acesso a dados que estão na memória cache do que aqueles dados que estão na memória principal. Certo? A memória cache, ela vai armazenar o programa ou o dado, que pode ser executado dentro de um curto período de tempo. Isso é, as informações que estão armazenadas na memória cache, elas também se perderão após elas não terem mais utilidade para serem utilizadas pelo processador. A memória cache, ela armazena temporariamente os dados. Por isso que eu coloquei essa última frase, que eu acabei de explicar. A memória cache, ela armazenará temporariamente os dados que o processador precisa para executar as instruções de forma mais rápida do que se ele fosse pegar esses dados na memória principal. Quais são as desvantagens de memória cache? Uma das desvantagens da memória cache é que ela tem uma capacidade limitada. Ela tem uma capacidade muito limitada. Uma outra desvantagem é que a memória cache é cara. Ela não é uma memória barata. Ela tem uma velocidade maior do que a memória RAM? Sim, só que ela tem um espaço muito menor do que a memória RAM nos pode oferecer. Quanto mais espaço de memória cache nós tivermos no nosso processador, maior vai ser o desempenho desse processador e, consequentemente, maior vai ser o custo desse processador. Se você perceber no slide inicial, onde começa a falar sobre memória cache, nós temos aqui a seguinte frase: é uma memória que pode aumentar a velocidade da CPU. Se nós temos mais memória cache associada à CPU, ele tem mais espaço para guardar mais dados nessa memória cache. Então ele vai diretamente pegar esses dados da memória cache e não precisará pegar esses dados lá da memória principal. Para você entender, seria um caminho mais longo. O caminho é mais curto para ele pegar da memória cache do que ele pegar da memória principal. Então, esta é a primeira parte que eu queria falar sobre memória cache, uma breve introdução sobre memória cache. Obrigado a todos que assistiram até aqui e até a próxima vídeo aula.